Olá, minha irmã, meu irmão, seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Do alto desta montanha sagrada, mais uma vez, nos reunimos para fazer a Léxio Divina, o encontro com a Palavra do Senhor, com as Sagradas Escrituras, já que, como nos lembra São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Disponhamos-nos ao nosso encontro com esta palavra e aprendamos de Nossa Senhora. Aprendamos dela a guardar e meditar em nosso coração as palavras e os fatos. A Léxio Divina é um comparecimento diante do Senhor que se manifesta naquilo que diz. E quanto mais nos aproximamos do seu dizer, temos compreensão sobre o modo com o qual ele age. Portanto, compreendamos isso. A Léxio Divina significa perceber que nós não estamos diante apenas de textos, de frases, mas de uma comunicação de Deus em direção a nós. Ele que se comunica porque nos ama e porque deseja estar em comunhão conosco. Eis a proposta para nós, neste momento, 12º domingo do tempo comum. Nós estamos no primeiro lugar diante da profecia de Jeremias. A primeira proposta para esse 12º domingo do tempo comum está em Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13. No versículo 10 se diz: ouvi de fato o falatório da multidão, pavor ao redor, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Aqui já é preciso nos deter em alguns pontos. Em primeiro lugar, estamos diante do profeta Jeremias. O profeta é um portador da palavra, é um porta-voz, nabi no hebraico quer dizer isso. Aquele que se coloca diante de Deus, diante da sua graça, é preenchido por esta palavra de Deus e torna-se um porta-voz. O profeta é um mediador, então, deste absoluto que é Deus, é alguém que tem que recordar no coração do povo a aliança. E é alguém, vamos refletir já neste primeiro momento, que não dispõe das próprias palavras. Isso é interessante. O profeta é aquele que está diante de Deus, que escuta a palavra do Senhor me foi dirigida, esta é a constante da revelação dos profetas, e a palavra, ao ser dirigida a este profeta, faz com que ele não disponha de suas palavras. Assim fala o Senhor. Aquilo que o profeta está comunicando, portanto, é alguma coisa que vem da parte do próprio Deus, que é Ele mesmo a palavra. E não dispondo das próprias palavras, ele também é alguém que não se deixa enredar por qualquer palavra. Olha que coisa interessante, o profeta, diante de Deus, é aquele que escuta de Deus e pode comunicar, dizendo uma palavra que não é sua. E porque essa palavra não é sua, nós também temos consciência de que o profeta não se deixa levar pelo falatório. É isso, não é? No versículo 10 da leitura que acabamos de pronunciar, já começamos pronunciando-a, ouvi de fato o falatório da multidão. Vamos nessa hora invocar a presença do Divino e do Santo Espírito uma vez mais, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se a verdade do Espírito fala em nós, nós não nos deixamos levar por outras palavras. Quantas vezes na sua vida, palavras externas, injúrias, calúnias, incompreensões te tiram do eixo? Quantas vezes você se deixa levar por outras palavras? Quantas vezes você se deixa seduzir? Olha só o que está no versículo 10 da primeira leitura. Todos os que me pareciam de paz esperam um tropeço meu. Talvez ele se deixe seduzir. Isto é, talvez ele se deixe enredar e envolver pelas nossas palavras. Há sempre um risco aos profetas. Um risco também apresentado a Jesus Cristo,
E é sobre isso que fala o discurso das suas tentações, tal como nos descreve o Evangelho de Mateus. É o de perder a centralidade da palavra e da vontade do Pai, deixando-se seduzir por outras palavras que nos sequestram de nós. O ter, o poder, o prazer, estas palavras que clamam em nós, que amoltou em nossos ouvidos dizeres de ansiedades, nos roubam de nós. É preciso deter-nos aquilo que Jeremias vai dizer no versículo 11 desta leitura que acabamos de escutar. Diante destas muitas palavras, do barulho da turba, ele diz no versículo 11, o Senhor está comigo como um herói. O Senhor está comigo, Ele é o auxílio, o nosso auxílio está no nome do Senhor, Ele é o Ezer. Esta é uma constante nas Sagradas Escrituras. Um Deus que auxilia, um Deus que protege, que guarda, que vigia, que não cochila. E, portanto, é o herói. Jesus vai alertar no Evangelho de João esta certeza que forra ao nosso coração e é fonte de esperança, porque nós somos postos em apuros, como vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, mas não podemos deixar de esperançar. Cristo lembra no Evangelho de João, coragem, eu venci o mundo. O pecado, de alguma forma, vai como que se insurgindo contra o projeto de Deus. No entanto, nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus, porque os desígnios do Senhor são para a vida e Deus vigia sobre aqueles que são seus. Essa é a confiança do profeta e tem que ser também a nossa confiança. Ele é herói, é força de nossa fraqueza, vence lá onde nós não somos capazes de vencer. Por isso, prossegue Jeremias, os meus perseguidores tropeçarão, não prevalecerão. Por isso, os meus inimigos não prevalecerão. O Senhor está comigo. E no versículo 12 se diz, possa eu ver a tua vingança contra eles, pois foi a ti que eu expus a minha causa. Olha, o Senhor que está conosco, nele está a nossa confiança, é aquele que se envolve com as nossas causas. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção, vai lembrar o Salmo 32. Esperamos confiantes no Senhor, porque Ele é nosso auxílio e nossa proteção, a Ele nós expomos as nossas causas. O amor não é outra coisa do que envolver-se com as causas. Quando nós amamos alguém, as dores dessa pessoa passam a ser as nossas. Quando nós amamos alguém, os anseios mais genuínos dessa pessoa passam a ser os nossos. A gente, quando ama, está com o coração para fora e tem por empréstimo dentro de nós, é isso que é a empatia, as dores dos outros. A Bíblia está repleta de situações, de circunstâncias, onde a dor, a morte, a esterilidade, o exílio, foi precisamente o lugar onde Deus pôde comunicar a sua revelação. Porque é no meio dos anseios humanos que Deus revela a sua graça, a sua bondade. Ele se comunica com aquele que se envolve com as causas. Por isso, assim se diz na profecia de Daniel, tanto quanto na profecia de Isaías, que Deus se faz amigo dos patriarcas. Porque as causas dos patriarcas se tornam as dele. As causas de José se tornam as dele. As causas do povo no Egito se tornam as dele. E assim ele vai sendo presença, constância, graça, redenção. Ele vai sendo o herói e vai vencendo. Tomemos consciência disso. Que o Senhor se envolve com as nossas causas. A Ele expus a minha causa. Na verdade, o que está sendo ecoado no profeta, na voz do profeta como uma atualização é a aliança de Deus. Está lá no Êxodo, eu serei para vós, vós sereis para mim. Não é outra coisa do que a atualização da aliança, porque na aliança, lembra o Deuteronômio no capítulo 7, o Senhor amou e se afeiçoou do seu povo. E sobretudo nos momentos de exílio, de dificuldade, de perseguição, o povo deve se recordar que Deus não se esquece.
Você tem consciência disso? Porque nós nos esquecemos. A nossa memória humana é inconstante e é caduca. Você se recorda de que Deus não se esquece? Está no versículo 11 desta primeira leitura. O Senhor não se esquece. Ele tem um amor que permanece para sempre. A sua fidelidade. Este é inclusive o nome que Deus comunica no grande evento escatológico, o grande evento de salvação do Antigo Testamento, que é a libertação do povo do Egito. O Senhor, Deus de Israel, é aquele que escuta as causas, escuta as dores e desce para salvar. O Senhor atende e não despreza. Vamos ao Salmo, preparado para nós, Salmo previsto para a liturgia de hoje, Salmo 68, 69. O Senhor que diz ter para com seu povo um zelo abrasador, uma quiná. O Senhor que derrama o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia para poder salvar. Ponde em mim, diz o salmista. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde sobre mim os vossos olhos com grande amor. Olha o que diz no salmo proposto para a liturgia de hoje: aquele coração que busca a Deus reviverá, pois o Senhor atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. O amor do Deus de Israel, que envolve-se com as causas, no qual nós podemos esperar, é um amor que não caduca, que não se cansa e que não pode nos abandonar. Um amor que não despreza. Esta consciência é importante, porque diante das dificuldades, dos exílios e das angústias, nós temos a impressão de que fomos desprezados, abandonados por Deus, que Ele se esqueceu de nós. O Deus de Israel não despreza. Dos órfãos Ele é pai, das viúvas protetor. Vai nos lembrar os Salmos. Portanto, Ele é um Deus que não despreza. É um Deus que não se esquece. É um Deus cujo amor nunca se cansa. Ele é rico em misericórdia. E não despreza o clamor daqueles que se encontram cativos. O cativeiro é uma experiência constante na história de Israel. Um povo que é vocacionado a ser livre, experimenta contínuos momentos de cativeiro. O Egito é um cativeiro. O exílio da Babilônia é um cativeiro. Ficar sobre os domínios dos persas, de alguma forma, é um cativeiro. Sobre o domínio dos gregos, é um cativeiro. Sobre o domínio dos romanos, é um cativeiro. No entanto, quando nós vamos vendo a Bíblia no seu sentido amplo, vamos percebendo, na verdade, que este cativeiro constitui a nossa condição. Nós estamos aprisionados. Não é isso que nós rezamos na Salve Rainha? Que, embora sendo uma verdade teológica e da piedade, a Salve Rainha é uma oração tão cara a nós, está, na verdade, apontando para aquela que é a nossa realidade humana. Nós somos seres em exílios, filhos exilados, desterrados, perdidos de nós, à procura de nós, caçadores de nós, como nos lembra Milton Nascimento em uma de suas canções. Por amor, por emoção, a vida me fez assim, caçador de mim. E às vezes nos perdemos de nós e nos encontramos presos em cativeiros não raros que nós mesmos criamos. Tobias, livro de Tobias, capítulo 3. Desta terra do meu cativeiro, eu irei de louvar-vos. É isso. Os momentos de dificuldade na história de Israel, o profeta Jeremias, são momentos de transformação interior. Porque nós tomando consciência de que a liberdade é uma atitude interna. O Senhor se envolve com as nossas causas. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Ele não se esquece de nós. O nosso coração pode reviver se nós formos humildes. E assim, quando experimentamos a humildade, nos nossos lábios deixa de haver a murmuração, ainda que tenhamos as nossas lamentações, como Jeremias tinha as suas lamentações, ele escreve o livro da lamentação.
Mas não é uma murmuração no sentido de quem reclama, mas de quem apresenta as suas queixas, aquele que é pai dos órfãos e das viúvas, protetor, aquele que atende à prece dos seus pobres, como lembra o Salmo que acabamos de meditar. Então, deste cativeiro que é a nossa vida, e todos nós experimentamos nossas prisões, nossas ansiedades, nossos limites, nós temos que deixar que a nossa língua se desate, glorificando a Deus. E é isso que vai ser a continuação no versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou das mãos dos malvados a vida do indigente. Percebeu esse itinerário de Jeremias? Ele, profeta, experimentando o apuro, toma consciência de sua condição, ele mesmo de exilado, sendo perseguido, cercado de palavras mentirosas, deixa que ecoe em seu coração a palavra e a palavra de Deus, cuja lealdade é tão firme como os céus, lembra o Salmo 88, 89, faz os seus lábios prorromperem-se, não em murmuração, não em acusação do destino como nós fazemos, mas dos seus lábios desdobra-se um cântico ao Senhor, as maravilhas do Senhor. É isso que Nossa Senhora canta, ela como a Nauim, como a pobre, como aquela que é solidária à nossa indigência humana, canta no Magnífica, da sua misericórdia para sempre se estende. E é o que Jeremias está fazendo, cantando, agradecendo ao Senhor. Este Senhor que se envolve com nossas causas é próximo dos nossos cativeiros. No Êxodo 3 se diz que Ele vê, ouve e desce para salvar o seu povo, porque o Salmo está nos lembrando que Ele atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. O Senhor vê o íntimo dos corações, olha, mais íntimo, lá onde nós não somos capazes de nos alcançar, Ele vê. Ele é o Erié, Asher, Erié, sou o que serei. Lá onde Jeremias não pôde ser, Deus foi. Lá onde os profetas não puderam ser, Deus foi. Lá onde nós não pudermos ser, Ele será. Ele será. Do coração atribulado está perto do Senhor e conforta aqueles que têm o espírito abatido, lembra o Salmo 33. Próximo dos corações atribulados, porque o nosso amor humano se cansa, é egoísmo escoltado, nós não damos conta de permanecer, mas Deus permanece, Ele é fiel e está perto de cada coração atribulado. Meditemos essa verdade profunda. O Senhor está próximo das tribulações do meu coração. É o Senhor quem me devolve a mim. Ó Senhor, transbordai em graça aquilo que nossa miséria e nossa indigência não é capaz de dispor. O Senhor é graça, copiosa redenção, portanto podemos nele esperar. O amor do Senhor é desde sempre e para sempre. Aqui quero destacar esse ponto. Os profetas não fazem outra coisa do que ecoar esta aliança de amor. E se nós vamos lá no Salmo 116, assim está dito, o salmista diz: eu amo o Senhor porque o Senhor me ouve. Perceba isso? Uma exigência fundamental do amor é a escuta. O salmista, seguindo toda a tradição da Escritura, vai dizer: eu amo o Senhor porque Ele me ouve, porque Ele me escuta. Podemos confiar no amor que é fiel, que é desde sempre da parte de Deus, porque Ele é um Deus que escuta, Ele desce para salvar, Ele não se esquece. Vamos agora à carta aos Romanos. A carta aos Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que em Adão nós atravessamos a morte. Pela morte, o pecado entrou no mundo, mas, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, se constitui em nós um caminho de salvação. Jesus nos faz passar do grande cativeiro que é o pecado, das nossas transgressões, da morte,
para a vida. E lembra o apóstolo Paulo, estamos em Romanos 5, versículo 12. A transgressão de um só levou à morte, mas nos foi dado algo bem superior, é a graça que nos vem por Jesus Cristo. Este dom, esta graça, este resgate, esta redenção. Este dom, esta graça, esta redenção. Não tenhais medo, é a palavra que Deus dirige e que vai ecoando ao longo de todas as Escrituras e que vai ecoando também em nosso coração. Jeremias pode dizer da sua confiança, o Senhor dos Exércitos, estamos em Jeremias 20, versículo 12, examina o justo e sonda os rins. Olha só, Deus conhece a nossa intimidade, o profundo daquilo que nós somos. Nada lhe é oculto, nada lhe é desconhecido, nada pode escapar aos seus desígnios. É por isso que Paulo vai dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E assim nós nos lançamos no Evangelho. O Evangelho proposto para a liturgia de hoje, Mateus 10, versículos 26 a 30. No versículo 26 está dito, não tenhais medo, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. Olha só, nada há de oculto, nada escapa aos seus desígnios, nada lhe é desconhecido. No versículo 28 se diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não tenhais medo. Versículo 31 do Evangelho, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E qual é a consoladora certeza do nosso coração? Aquilo que está dito no versículo 33 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Esta consciência, Pai, durante 3 momentos é repetido aqui este versículo. Não tenhais medo, versículo 26, 28 e 31. E a verdade trazida por Jesus Cristo, Ele veio nos revelar a face do Pai. O vosso Pai não permite que se vendam nenhum dos pardais, tudo corresponde aos seus desígnios, tudo é alcançado pela sua graça e pelo vosso amor. O vosso Pai vê. Olha que beleza, o Deus de Israel é aquele que escuta, é aquele que percebe e é aquele que vê. É Ele quem dispõe, é Ele quem permite. Portanto, não tenhais medo, o medo é um sentimento que nos aprisiona. Medo dos julgamentos, medo das incompreensões, medo das dificuldades e das labutas da vida. E durante 3 versículos, neste Evangelho se diz, não tenhais medo. Vós tendes um Pai que está nos céus. Dos órfãos Ele é Pai, das viúvas protetor. Lá onde Jeremias se sente indigente, ele tem um Pai com o qual possa contar. E tudo isso, já que o Antigo Testamento fala de Cristo, é desenvolvido no sentido pleno com a vinda do Messias, porque Jesus Cristo vai nos mostrar que nós temos no céu um Pai. Pai de Cristo, no sentido da natureza divina, nosso Pai, porque nós participamos dessa natureza mediante a graça redentora do batismo. E assim não temos que ter mais medo. E se vamos lá, a 1 João, capítulo 4, versículo 18, se diz, não temos que ter medo, perfeito amor lança fora o medo. Se em sua vida encontrarem as instâncias do medo, da dúvida, diante das perseguições, o amor de Deus, que é Pai, que vê, que cuida, que escuta, não tenhais medo. Ao Senhor, Jeremias declara a sua causa, confie a Deus as suas causas, não tenhais medo. Todo aquele que não me renegar, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, lembra o versículo 33, também eu me declararei. Olha só, Jesus está dizendo que se nós nos envolvemos com as causas dele, ele se envolve com as nossas causas, há uma relação, há uma aliança.
há uma aliança. O perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor, vai lembrando o final deste evangelho, lança para fora toda a negação, toda a mentira. E se vamos lá a Tiago 1,16, se diz que o Pai, este Pai nos consagrou, 1,17 aliás, este Pai nos consagrou pela palavra da verdade. Aqui vamos nos lembrar então do capítulo 17, versículo 17, da oração sacerdotal de Jesus. Pai, consagra-os na verdade, a verdade que é emet no hebraico, que é permanecer, consagra-o. Como tu me enviaste, eu também os envio. Este amor deste Pai experimentado, esta paternidade que vem até nós por graça divina mediante Jesus Cristo, nos ajuda a perceber que não precisamos temer as perseguições e as incompreensões deste mundo, porque este amor de Deus, esta verdade de Deus, esse Hesed, esse Emet, supera, nos dá força e nos capacita para a nossa missão maior, que é dar testemunho de Jesus Cristo no meio dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, invoco sobre sua vida, para que Deus confirme em seu coração os bons propósitos dessa Lexio Divina, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco. Até a próxima semana.